Olá, todos. Eu vou gravar seguido aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar os três da próxima semana, ou que é dessa semana, porque vocês vão estar assistindo no dia, teoricamente, dia 31/7. Mas vamos lá. Esse aqui também é sobre diálogo interreligioso. Eu vou aproveitar o assunto que eu terminei a semana passada para entrar em assuntos de diálogo interreligioso. Vão ser 3 vídeos. Esse primeiro eu vou falar um pouco sobre religiosidades e visão de mundo e se a não religiosidade ela dialoga com a religiosidade. Depois eu vou falar um pouco sobre o diálogo interreligioso, diálogo interreligioso e o reconhecimento das diferenças e divergências. E fecho com pontos comuns de discussão entre diferentes religiões. Tá? Vamos lá, sobre esse assunto. Reflexões, então, sobre a diversidade e a dinamicidade. Deixa eu pegar o título mais fácil. Não, isso aqui já foi, por isso, olha lá, viu, fazendo caca. Sobre religiosidade e visões de mundo. Tá? O que eu quero dizer com visões de mundo? São entendimentos de como o mundo funciona. De como o mundo funciona aí, eu já amplio para diversas relações que temos, tanto com o mundo físico, né, material, físico, acho que é o melhor, mundo físico, para lembrar Aristóteles, tá, o mundo físico, quanto o mundo interno, quanto as relações entre as pessoas, o mundo social, entre outros, tudo isso eu estou incluindo como mundo. Mas o que é visões de mundo? Visão de mundo é a maneira que nós entendemos essas relações e as coisas. Eu posso usar o método científico para melhorar a minha visão de mundo, para torná-la mais próximo de uma realidade. Só que, como nós vimos em outro vídeo, nem tudo adentra o método científico laboratorial. Outros vão necessitar de outras metodologias. Um vídeo bom sobre metodologia é do Fernando. Esqueci o nome dele. Fernando Horta. Tá? Tem um vídeo bom dele sobre isso, metodologia. Que são maneiras de tentar perguntar e encontrar respostas para determinadas coisas que vão estar dentro de áreas de conhecimentos diferentes. E aí nós temos métodos historiográficos, métodos físicos, métodos psicológicos, métodos da psicologia, métodos e assim vai. Então tudo isso nos ajuda a tentar entender melhor a nossa concepção de mundo, nossa concepção de realidade, não a concepção, desculpa, entender a realidade. Né? E isso vai ajudando a estruturar melhor as nossas concepções ou visões de mundo. Tá, mas a religiosidade não entra na ciência, mas a religiosidade não deixa de ser uma maneira de fazer perguntas também sobre as coisas, né? Para tentarmos entender a realidade, para aquilo que muitas vezes não se encaixa com questões de fácil prova. Vamos dar um exemplo. A questão de Deus. A questão de Deus é algo complexo. Eu acredito. Por quê? Porque é um objeto de fé. É um objeto de crer ou não crer. Você não tem muito como ir um pouco além disso. Não é algo cientificamente, através de um método científico comprovável. Porque eu sei que muitos vão dizer, mas eu posso provar a existência de Deus, porque Deus ajudou, Deus fez um milagre, Deus fez. Pode. Tá? E isso torna uma realidade para você. Torna uma visão, influencia na sua visão de mundo. A transformação que o entendimento, a crença em Deus trouxe para você é uma realidade. E não podemos desconsiderar isso. Então a religiosidade ela também entra nessa questão de visões de mundo. Mas visão de mundo é algo estático? Não deveria ser. Tá? Porque o conhecimento não é. Né? Então, na minha concepção, não deveria ser. Ele deveria ser em constante transformação, em constante construção a partir também de novas relações ou de diferentes relações, ou relações com o diferente, o divergente. Pois bem, sendo assim, pensando em visões de mundo, religiosidades eles são sim visões de mundo, tal como a não religiosidade.
é uma visão de mundo. Então, nós podemos definir aqui melhor, para o contexto dos vídeos, que visão de mundo é aquele entendimento sobre coisas subjetivas que são muito complexas, muito complicadas, no momento pelo menos, de se comprovar cientificamente. Tá? Então são outras estruturas, imaginários e etc. Não gostei dessa definição. Não gostei. Vi um problema nela e eu acho que é melhor não. Então, vamos pegar essas noções. Religiosidade é visão de mundo. A noção científica é visão de mundo. O ateísmo, que não é a noção científica, só para avisar, porque o ateísmo ela entra como uma visão de mundo pré, então ela entra mais como uma não religiosidade. Né? Então ela está no mesmo prévia aqui, né? A priori aqui, do que os restantes. O ponto do nome, eu prefiro não religiosidade, porque o termo, né? Porque ateísmo é mais complexo. Né? Tem um livro chamado A História do Ateísmo, do Minois, não lembro o nome, mas o sobrenome sim, Minois, que ele traz uma questão histórica do termo, né? Ateísmo, de como era utilizado. E muitas vezes é utilizado para falar de religiões que não são a estatal também. Tanto que os cristãos no Império Romano, eles eram considerados ateus. Né? Mas eles não eram, eles acreditam em Deus. Eles acreditam em Deus, mas nos deuses estatais, nos deuses considerados naquela época, naquele contexto, como sendo os verdadeiros. Depois, os próprios cristãos vão usar o termo ateísmo justamente para aqueles que acreditam em deuses que não é o Deus verdadeiro. Entende a ideia de Deus verdadeiro? Então, quando se torna algo estatal, principalmente. Então, o termo ateísmo é complexo. Hoje em dia, ele vai ter uma outra definição também, mas eu prefiro a questão da não religiosidade, né? Na qual a minha visão de mundo ela se embasa num materialismo, num não entendimento ou numa não apropriação, numa não adoção, a adoção, né, de uma transcendência ou de uma inefabilidade. Não acredito nisso. Acredito só no que acontece materialmente, fisicamente, comprovável. Fechei. Né? Sou um não religioso. Ponto. Posso pensar assim, tá? Prefiro pensar assim para esses próximos vídeos. Beleza. E aí a pergunta fica, é possível então um diálogo dos religiosos e não religiosos? Eu acho que sim. Eu considero que sim. E por que eu considero que sim? Porque, de novo, entramos na questão da construção de conhecimento e como a construção de conhecimento auxilia também ou influi diretamente na mudança das nossas visões de mundo. E aí que eu vou tratar nos próximos vídeos a importância de entender as diferenças e entender os pontos em comuns. As diferenças, elas também são debatíveis, tá? Para nos ajudar a repensar até mesmo os nossos sistemas, a repensar de como eu aplico o meu sistema religioso em minha vida cotidiana, ou minha visão de mundo, meu sistema não religioso na minha vida cotidiana. Né? E, por outro lado, os pontos em comuns ajudam também a pensar soluções para um problema em comum. Mas isso eu falo um pouquinho mais nos próximos vídeos. Então, para esse visão de mundo, então, estou usando essas concepções construídas sobre como as coisas funcionam. Uma visão mais científica, uma visão religiosa / científica, que tem, né? Nós temos muitos cientistas que são religiosos. Uma visão que é só religiosa, altamente religiosa. Uma visão que é altamente prática, tem que funcionar. Não quero saber de teoria, tem que funcionar. Também tem essa. Então, são visões de mundo, ok? Assim, e sabendo só também para encerrar, e tendo isso como visão de mundo, sabendo da importância dessa diversidade, da divergência para a construção, para o refinamento das nossas concepções e visões de mundo, ok? Então agora, para os próximos vídeos, sobre o reconhecimento das diferenças e sobre pontos comuns.
a importância também de entender os pontos comuns. Até!